Deus seja louvado por toda a eternidade. Nós estamos aqui agradecendo a Deus pelos anos de vida que me deste, Senhor, para louvar o teu santo nome e te adorar em espírito e em verdade. Nessa tarde, dessa terça-feira, nós estamos felizes. Chegamos a uma idade avançada. Os dias que o Senhor me deu, graças eu dou a Deus pela minha vida, pelos 7 filhos, 9 netos, 9 bisnetos. É uma vida feliz que eu tenho com Cristo, porque desde a minha mocidade, Senhor, Tu me escolheste. E a minha família, meus filhos que estão na igreja, todos os meus netos estão na igreja e estão criando seus filhos na igreja. Isso para mim é a grande bênção, a grande alegria que eu sinto na minha vida. Estou há quase 4 anos com a minha filha e o meu genro. 2 filhos, o que cuidam de mim. Só Deus sabe a bondade. E eu não posso pagar o favor, mas é uma obrigação que eles acham que tem, são recompensados por Deus. Nós não poderíamos fazer um live, falar da bondade de Deus, sem não apresentar a Deus, a minha família, meus filhos, meus amigos. Eu agradeço a todos que me homenagearam hoje, me ligaram, parabenizando, que Deus abençoe a todos os filhos de Deus que têm ligado para mim. Aqui, meus prezados amigos e irmãos, nós queríamos falar para você, se você é um cristão, você não escolheu Jesus, Ele foi atrás de você. Jesus foi atrás de cada um de nós, que não nascemos em um berço evangélico, mas na minha mocidade, o Senhor me escolheu. E até hoje, eu era nova, não tinha 30 anos ainda. E hoje completei 89 anos. E eu estou bem, graças a Deus. Esse ano estive internada 2 vezes, mas o Senhor me livrou dos laços da morte. E eu estou aqui para agradecer pela sua benignidade, pela sua bondade. E falar para vocês uma coisa. Jesus, eu vou fazer uma live, e o nome que eu vou dessa live, o título é necessário passar por Samaria. Jesus estava na Galileia, na Judéia, desculpe. Lá em João, no capítulo 4 do livro de João, nós lemos. Isso eu não leio mais, eu não tenho visão. Mas tem a palavra de Deus guardada no meu coração. A sua palavra escondi em meu coração para não pecar contra ti. Embora seja pecadora, mas remida pelo sangue de Cristo, nós somos remidos. Então, Jesus, quando os fariseus, está escrito lá no capítulo 4, quando os fariseus ouviram que Jesus batizava mais discípulos do que João, mas João estava preso. Nessa época, Jesus estava preso. João Batista, o Batista, estava preso. Aí Jesus, os fariseus viram que ele estava batizando mais discípulos do que João. Mesmo que Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Porque Jesus batizava e batiza no Espírito Santo. João mesmo quando batizava disse, na verdade, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim,
Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Ele batiza com o Espírito Santo, mas deu autoridade para que os seus servos, os seus pastores, batizassem na água. É um novo nascimento. E aí quando ele viu que os fariseus estavam perseguindo, ele saiu da Judéia e falou para os seus discípulos: vamos para a Galiléia. E os discípulos ainda questionaram a Jesus, dizendo: mestre, outro dia nos expulsaram de lá e tu queres voltar? Ele falou: eu vou para a Galiléia e é necessário passar por Samaria. É necessário passar por Samaria. Aí ele foi com os seus discípulos. Muitas vezes, irmão, nós estamos em um lugar e o Senhor nos manda para outro. E é necessário nós passar também por Samaria. Porque às vezes nós passamos em um lugar. É necessário, mandado por Cristo, termos alguma colheita para fazer ali. Não podemos recuar o chamado de Deus, o chamado do nosso Jesus, para passarmos por Samaria. Então Jesus foi com seus discípulos. Chegando no terreno que era de Jacó, que ele tinha dado para o seu filho José, ali tinha um poço. Aí Jesus sentou perto do poço e mandou os seus discípulos ir a Sicar comprar alimento para eles. Os judeus não se davam com os samaritanos. Vocês sabem por quê? Desde o tempo do rei Davi, que o reino foi dividido. Tinha Jerusalém, tinha Samaria. Em Jerusalém, os adoradores adoravam a Deus. E os samaritanos também eram um reino. Lá tinha Gerizim, onde eles fizeram um templo, e ali eles adoravam a Deus. Só que Deus não se agradava da adoração dos samaritanos, porque eles só criam no Pentateuco. No restante da Bíblia, eles não acreditavam, não criam, não liam. E, portanto, os judeus não se comunicavam com os samaritanos e nem Deus se agradava da adoração deles. E ele nos comunicava com os samaritanos, mas eles compravam mercadoria dos samaritanos, judeus. Porque, olha, veja bem, os discípulos foram comprar pão em Sicar. Sicar era lá de Samaria e eram os samaritanos quem vendiam. E Jesus ali sentado perto daquele poço, vem uma mulher. A Bíblia não diz, fala que foi na hora sexta, mas não sei se era meio-dia, se era 6 horas. Pelos romanos era meio-dia, a hora sexta. E Jesus sentado ali, aquela mulher veio ali cabisbaixa, enchendo seu cântaro d'água. Jesus falou com ela. Disse: mulher, dá-me água para beber. Eu sinto sede. Ela levantou a vista e olhou e viu aquele homem. E ela disse: como sendo vocês judeus, vem me pedir água para beber, sendo eu samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E você vem me pedir água? Jesus disse: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesse quem te pede dessa água, tu pedirias a mim. Se você sabe com quem você está falando, você pediria a mim e eu te dava água viva. Ela disse: ora essa, tu não tem
como tirar, tu não tem nenhum balde aí. Não tem nenhum copo, não tem nenhuma vasilha. Não tem com que tirar água aqui no poço. A água viva é no fundo. Aquele poço tinha 24 metros de fundura. Mas quando ele foi cavado era 30 metros. Mas com muita construção ele já estava 23 metros. Ela falou, lá é que tem água viva, tu não tem com que tire. Porque lá é a fonte. E onde tu vai ver essa água viva para me dar? E diz para mim que quem bebe da água que tu der, que é água viva, nunca mais tem sede. Então me dá dessa água. Dá-me dessa água para que eu não sinta sede, mais venha buscar. Jesus disse, vai chamar teu marido. Ela falou, Senhor, baixou a cabeça triste, não tenho marido. Jesus Cristo disse, falasse a verdade. Porque tu não tens marido. Já tivesse 5 maridos. E agora o que tens não é teu marido. Aí ela disse, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam naquele monte. Era onde tinha a igreja que já tinha derribado em Gericim. Parece que era assim esse nome, não me lembro bem. Aí ela disse, olha, os meus pais adoravam naqueles montes. Jesus Cristo disse, eles não adoravam nada, o que eles não sabiam e nem viam. Porque agora mesmo, e é a hora agora, mulher, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Vai, chama teu marido. Aí ela saiu correndo e chegou na cidade. Aí ela gritou, falou para todo mundo. Não, porque antes, desculpe. Ela disse, eu vejo que tu és profeta. Nós estamos esperando um Messias que vem, o Salvador, para salvar o mundo. Estamos esperando ele. Quando ele vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas. Aí Jesus se revela para a mulher. Diz, mulher, o Messias sou eu. Eu sou o Messias. Sou eu aqui, o Messias, que falo contigo, mulher. Aí ela correu e foi chamar o povo lá em Sicar. Disse, encontrei o Messias, ele já veio. Ele está lá no poço de Jacó. Porque ela antes tinha falado para Jesus, desculpa, eu esqueci, que ele não tinha com que tirar da água. Será que tu és maior do que o nosso pai Jacó? Ele cavou esse poço, deixou para nós, bebeu ele dessa água e deu aos seus servos. Ela disse, está lá no poço, venham ver, é um Messias, venham todos, venham ver. Ele falou a minha vida toda, falou todo o meu pecado, desvendou, abriu o livro da minha vida, falou tudo. Ele é um profeta, ele é um Messias. E o povo vieram todos ver que quando os discípulos chegam com o pão, Jesus estava pregando o reino de Deus aos samaritanos. Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmãos, é maravilhoso ler a Bíblia. Eu li a Bíblia. Eu completo hoje 89 anos. Louvado seja Deus. Esses dias e anos que o Senhor me deu. E eu tenho essa idade. E eu li a Bíblia. Não leio mais, só o Google que me lê a Bíblia para mim no celular. Estou fazendo anos bíblicos. No celular eu leio a Bíblia. Irmãos, e eu me lembro dessas palavras que estão escritas no Evangelho de João. Se ler lá no capítulo
4 de João, você vai encontrar o que eu estou falando sobre a mulher de Samaria. Jesus veio para os judeus não receberam, mas os que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Os samaritanos se converteram e foram salvos. Irmãos, Jesus, quando andou nesse mundo, ele veio a esse mundo para nos salvar. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, para salvar o mundo da condenação eterna. Irmãos, quantos hoje rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia? Nós vivemos num mundo que parece que já foi acabado. Um mundo caótico, um mundo cheio de perversidade, cheio de abominações, cheio de morte, cheio de gente que não ama a Deus, que não levanta seus olhos para cima e olhar a grande imensidão que é os céus e saber que lá em cima tem o dominador de tudo que ele criou, o nosso grande e eterno Deus. E se dobrarem de joelho perante esse Deus e pedir a sua misericórdia. Porque nós vivemos, se não fosse a misericórdia de Deus, tal o Senhor que diga, nós vivemos pela misericórdia de Deus, irmãos. E nos é necessário partilharmos com este povo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Aquela mulher era uma mulher impura, uma mulher perversa, e ela disse, o Senhor contou todo o meu pecado, tudo que eu faço de errado, ele é o Messias, venham ver. E Deus salvou aquela mulher. Deus foi para a Judéia, Jesus Cristo. Ele foi, ele disse, é necessário passar por Samaria, para salvar Samaria, para salvar um povo que não confiava, não acreditava, não adorava a Deus em espírito e em verdade. Hoje, nos dias que se chama hoje, nós vemos multidões e multidões de crentes andando no vale da decisão, mas não estão decididos, estão ainda indecisos. Muitos vão na igreja, mas caminhando no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Está na Bíblia, isso é bíblico. Não passando por Samaria. Samaria significa um lugar de pessoas incrédulas, pessoas que sabiam que tinha Deus, mas eles não adoravam em espírito e em verdade. Mas Jesus falou para aquela mulher, hoje é o dia, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Aí, quando os discípulos chegaram, ele estava pregando para os samaritanos. E os discípulos disseram, mestre, vem comer. Ele disse, não. Uma comida, olha para aí. Vocês dizem que daqui a 4 meses vem a coleta, vamos colher frutos. É hoje, olha aqui a colheita. Uma comida eu tenho para comer. É fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Foi para isso que ele veio. Olha a colheita, olha quantos samaritanos tinha ali que foram salvos pelo Messias. Você vê, nós não vemos Jesus, mas sabemos que ele está perto de nós, o que é filho de Deus. Jesus está perto, está nos dirigindo, está nos guiando, ele nos transforma, ele nos dá vida, não deixa faltar o pão, ele nos guia nas veredas da justiça. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, é a nossa sombra, os seus frutos, o nosso alimento é frutos de Deus, ele é a fonte da água da vida. Um dia, no Sermão da Montanha, Jesus subiu e disse, eu sou a fonte da água viva, quem tiver sede, venha a mim e beba.
Quem beber dessa fonte nunca mais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Antes se formará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Se nós somos cristãos, filhos de Deus, temos essa felicidade, temos a oportunidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deixamos o mundo podre com seus prazeres, com as suas concupiscências, e adoramos a Deus em espírito e em verdade. Se sairmos de casa para ir para a igreja, falamos, Senhor, quando eu chegar na igreja, o Senhor já estava. Quando eu cheguei na igreja, o Senhor já estava. Estava esperando por mim para que eu fosse adorar em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, Jesus falou com uma mulher samaritana. Não só em Samaria, nem em Jerusalém, é o lugar de adoração. Porque a mulher falou, vocês dizem que só pode se adorar em Jerusalém. Jesus Cristo diz, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Se você adora a Deus em espírito e em verdade, você adora em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, andando, onde você estiver, seu coração está em Cristo. Deixe que Cristo faça morada no seu coração, porque Jesus é maravilhoso. Ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, além dele bater no teu coração, ele chama você pelo seu nome. Estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo, e farei nele morada. E Jesus entrando, ele transforma a tua vida. Você vai ser um verdadeiro adorador. Adorar a Deus em espírito e em verdade, aonde quer que você esteja. Dê testemunho de sua vida, de um verdadeiro adorador de Deus. Não porque você vai para a igreja com a Bíblia. Hoje a Bíblia foi desprezada. Hoje é um metal, um celular, que se carrega. Se um pastor vem na nossa casa, eu vou fazer uma oração para você. Ele mete a mão na algibeira, tira um celular para ler a Bíblia. Mas antigamente, uns 10 anos atrás, ou 15 por aí, se conhecia as pessoas indo para a igreja levando a Bíblia. No Rio de Janeiro, o povo chama com os crentes os Bíblias, porque eles vão para a igreja com a Bíblia na mão. Hoje não sei. Então, irmãos, adore a Deus. E um dia o Senhor vai falar. É necessário você passar por aquela Samaria. É necessário você sair a pregar o Evangelho. Porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. E Ele quer te encontrar fazendo assim. Fazendo isso. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Muitas pessoas estão com sede. Estão sedentos dessa água que Jesus Cristo ofereceu à mulher samaritana. E ele disse, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E ela disse, então me dá dessa água. Ela não estava vendo, não estava acreditando em nada. Depois ela creu. Quando Jesus se revelou que era o Messias, ela creu e foi salva. E muita gente trouxe para serem salvos. Irmãos, Jesus pede de nós, no dia que Ele te encontra, Ele vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele falou para aqueles pescadores, os seus discípulos que o seguiram, se vem, sigam, e eu vos farei pescadores de homens. Ele pegar a sua rede e guardar e seguir a Jesus. E perguntar, Senhor, nós vivemos de pesca. Se nós deixarmos tudo isso para te seguir, o que nós ganhamos, vamos ganhar.
Ele de 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. A vida eterna não tem fim. Irmão, eu anseio por essa vida. Com a idade que eu estou, a hora que o Senhor vier me buscar, vocês podem me ver ali dentro do caixão e dizer: essa mulher acho que partiu com certeza de vida eterna. Porque eu creio num Deus que mandou o seu filho morrer por mim. O quanto ele sofreu, derramou seu sangue inocente naquele madeiro, ali na cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Foi dali que veio a tua salvação, a minha salvação, por um homem, um Deus que se tornou homem e entregou a sua vida nos maiores sofrimentos, carregou a cruz. E ele disse: quem quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. O Filho de Deus sofre, mas ele tem uma certeza de vitória, porque cada um tome sua cruz e siga a Cristo, mas o adorem em espírito e em verdade. Está aqui a minha oração por vocês. Adore a Deus em espírito e em verdade, e tenha certeza da coroa da vida. Que Deus abençoe aos ouvintes desse live. Se por acaso eu falhei em qualquer coisa, me perdoe, porque veja a minha idade. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Nos encontraremos breve, na celestial mansão. Isso eu tenho fé. E queria que você também vivificasse sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Amém. Desliga. Desliga. É um live.